Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então, continuando o nosso agosto da evolução, hoje a gente vai falar sobre a evolução humana, né? Da onde veio a nossa espécie, que gênero deu origem à nossa espécie e outros detalhes. Então, vamos lá. Lá na savana sem pressa na caminhada, um bicho andava em ter coisa inusitada. O crânio foi crescendo, o polegar ali. Evolução humana é bem interessante, né? A gente é uma espécie chamada Homo sapiens, gênero Homo. Da onde veio esse gênero? Então, tecnicamente, vocês já devem ter ouvido falar, a gente veio de algum primata ancestral. Vamos entender um pouquinho melhor do que é esse ancestral primata, né? Esse ser vivo que morou na África há um bom tempo atrás. Vamos entender um pouquinho melhor dessa situação, né? Vamos lá, a evolução humana, como qualquer outra espécie, a gente tem uma série de seres vivos que vão evoluindo e virando outra espécie. Os primeiros primatas datam do Paleoceno, aproximadamente 65 milhões de anos atrás. Na verdade, eram os falsos primatas. Um pessoal que parecia primata, mas não é. Os verdadeiros são mais lá do Eoceno, lá 55 milhões de anos atrás, mais ou menos. Grupos dos euprimatas, né? A gente também teve os Caraca, minha pronúncia é fenomenal. Antropóides, vem lá do Oligoceno, no caso, há aproximadamente 34 milhões de anos atrás. Aí os grandes primatas só foram aparecer lá no Mioceno, há aproximadamente 5 milhões de anos atrás. Olha que interessante. Até surgir o gênero que deu origem ao gênero Homo, que é o gênero da nossa espécie, que é a famosa Lucy, né? Que é do gênero Australopithecus. Aqui a Lucyzinha aqui, a Lucy! A gente tem aqui alguns gêneros antes, né? Algumas espécies, até alguns Australopithecus, né? Que deram origem a algumas espécies que não estão mais vivas hoje em dia. Na verdade, de todo mundo que a Lucy deu a vida, a única coisa que ser vivo que tá vivo ainda é a gente, né? Vamos dizer assim. A Lucy deu origem. Show! Os outros primatas vieram de outro grupo lá. E a gente vai vir mais pro grupo da gente. E ela não só gerou a gente não, pô. Gerou mais uma pancada de ser vivo aí também. Que saíram da África. Mais especificamente ali pela Etiópia, Quênia, Tanzânia. Que se estima-se tenha sido o habitat da Lucy, né? A gente teve algumas migrações para algumas regiões, como a África do Sul. Show! Aí então, lá no Quênia, surgiu o gênero Homo. E vocês podem ver que o Australopithecus deu origem a outros seres vivos aqui. Show? Inclusive outro gênero também, que não está mais vivo. São gêneros extintos. Tanto que, dentro do gênero Homo, a gente teve várias espécies. Homo ruflensis, a gente teve o Homo... Cara, minha pronúncia é maravilhosa. De Ergaster. A gente teve o Homo habilis, Homo erectus. Vocês podem seguir aqui. Homo antecessor. E o Homer... vários do gênero Homo. E os mais recentes são o Homo sapiens, que é a nossa espécie, que ainda é viva, e o Homo neanderthalense. Esse, no caso, durante algum tempo, foi considerado como uma subespécie, se classificando então a subespécie nossa, Homo sapiens sapiens, e dos neandertais, Homo sapiens neanderthalensis. Só que aí, depois de estudos de revisão taxonômica, chegou-se à conclusão, no caso, que são espécies distintas, né, vindo de um grupo de manídeos, o gênero Homo. Beleza? Seguindo. Australopithecus, olha que interessante, né? A Lucy, cerca de 3, a 2 milhões de anos atrás. O Australopithecus africanos, quando tem o A, assim, e já deu o outro gênero, no caso, né? A gente já tem aqui a questão do gênero em si. A gente tem a gente pode fazer esse resumo, né? Essa abreviação, né? No caso, Australopithecus africanos, Australopithecus garge. Pô, minha pronúncia deve estar muito errada.
Desculpa, né? E para inglês, latim, tudo, minha pronúncia não é muito boa, mas vocês estão vendo aí o termo de forma adequada. O importante é saber o conhecimento. A pronúncia é meio complicada, mas é bom saber falar direitinho também. Então, a gente teve essa situação aí, homem da face plana. No caso aqui seria um outro gênero, né? O diferenciado do Australopithecus. Lembra que eu falei no outro slide que a gente teve outros gêneros além do gênero Homo, que foi derivado, né, do Australopithecus. Show de bola. Aqui a gente tem o gênero Homo. Chegou a aproximadamente 2,8 milhões de anos. Beleza. A gente tinha como traço característico do gênero Homo a mandíbula. Traços ainda primitivos, mas um pouco mais diferenciados dos outros Australopithecus, no caso do gênero anterior. A gente tinha essa questão maxilar associada a ferramentas, essa diferenciação, né, maior dos molares e outros dentes. Obviamente que aqui ainda é bem primitivo, beleza? E a gente vai ter outras autapomorfias, ou seja, características que vão surgindo e se diferenciando, como eu falei em algum outro vídeo, e a gente ainda vai ver com um pouco mais de detalhe no próximo vídeo, a questão genética, né? O arcabouço genético vai se modificando e com isso as características vão se alterando. Essas características novas que surgem a gente chama de autapomorfia. Show? O que mudou no Homo? Vamos lá. A gente teve um cérebro um pouco maior, a dieta mais carnívora, a habilitação é ótimo, né? A habilidade de criar e utilizar ferramentas, né? E a questão da postura bípede, bem eficiente, né? Essa postura bípede ela ajuda bastante em vários aspectos. Prejudica outros, por exemplo, a gente perde velocidade, né? Animais que usam os 4 membros para se locomover costumam ter um pouco mais de velocidade. Show. Se a gente fosse um outro ser vivo com o mesmo tamanho de membros e ele usasse os 4, né? Tivesse a habilidade de usar os 4 membros, teria uma velocidade maior. Só que a postura bípede auxilia a gente a carregar objetos, caminhar por uma distância maior pela questão do equilíbrio em si, questão postural, se habilitar a usar determinados objetos enquanto anda, né? Por exemplo, se beber uma água enquanto está correndo, né? Olhar o celular sem cair no chão. É isso aí. Essa postura ajudou bastante, né? Com essas habilidades, ainda mais com o aditivo das ferramentas, com o acrescento do cérebro, no caso, né? A questão da massa encefálica sendo um pouco maior, a gente foi tendo novas conexões, auxiliando a gente a fazer certas coisas boas e algumas besteirazinhas, né? Que não é tão legal hoje em dia. Vamos lá. Debate sobre o primeiro Homo, né? No caso, o que aconteceu? Quem foi o primeiro Homo que chegou, né? Se foi o habilis ou ciências, né? Porque se vocês lembram lá na tabela, né? Eles foram para linhas diferentes. Né? A gente teve essa situação. Como a gente tem registro fóssil e fóssil a gente não tem como ter um catálogo de figurinha que você completa e ainda pode chegar uma figurinha toda deformada como a da foto aí, né? Podem ver que tá bem complicadinha, né? Essa parte branca aí é a reconstrução, né? O original mesmo é a parte mais escura. O pessoal foi tentando fazer uma reconstrução com o que se achava, comparativos com outros fósseis. Normalmente é assim que funciona, né? Nem sempre a gente dá sorte de ver um fóssil todo completo. E às vezes, para um público geral, quando a gente vê, pô, que fóssil completo, vai parecer bem completo para a maioria das pessoas. Beleza, então a gente tem essa distinção. Nem tudo são exatamente como características. Afinal, foram espécies que conviveram, né? Não é que uma deixou de existir. Estavam ali, que nem a gente e o Homo Neandertal, né? O homem de Neandertal tinha características tecnicamente mais primitivas. A gente tem algumas automorfias mais aprimoradas, vamos dizer assim, com trocentas aspas. Show? Vamos lá! A gente tem aqui a questão de um correlativo na idade, algumas características da mandíbula, do crânio, né? A partir dos anos.
essa diferenciação ocorreu, né, com a Idade Média, né? E a gente tem aqui a referência de alguns fósseis. Isso daqui é um código que tem no museu, em algum lugar que eu esqueci de colocar a referência aqui. Mas na descrição tem toda a referência desse material pesquisado, dos dados. Vamos estar tudo nas referências na descrição desse vídeo. É só olhar lá que vai estar tudo lá direitinho. Quem quiser ler vai estar mais aprofundado também. Porque é um vídeo, né? Um vídeo pela internet a gente tem que fazer um pouquinho mais resumido, né? Então, por mais que esse seja um pouquinho mais longo que a média do canal, a gente tem essa situação da localização. Quanto mais recente, mais apropriado vai estar certas situações, né? Show de bola? Perfeito. Seguindo, o gênero que inovou, né? Que a gente tem essa característica da tecnologia, né? A gente primeiro quebrando algumas pedras, pegando pedaços de madeira e evoluindo até hoje, né? Essas tecnologias que a gente tá vendo aí, seu celular aí na tua mão, é um dos ápices da tecnologia, né? Que a gente tem, né? A gente vai tendo mais conexões nervosas dentro do nosso encéfalo, como aumento e ampliação, tendo uma probabilidade maior de cognição, né? É uma autapomorfia do gênero Homo sapiens. Essa questão da cognição além do que de outros seres vivos, a questão de comunicação verbal, uma linguagem complexa que a gente tem, a linguagem escrita, que a gente é o único ser vivo da face da Terra, a gente não sabe como está lá fora, né, no espaço, como é que está a evolução ocorrendo por lá, a gente não tem tecnologia o suficiente para poder ver como é que tá os nossos vizinhos aí, né, de outras galáxias, para ver como é que tá por lá. Mas que se tem ser vivo conhecido, o único que tem alguma linguagem escrita e ainda com tal grau de complexidade é somente a nossa espécie. É uma autapomorfia, né? E vem aí para coisinhas boas e coisinhas ruins. Quem já viu alguns vídeos meus sobre sustentabilidade aí vai ver que deu de ruim aí em algumas coisas. Mas de modo geral, a gente teve essa situação de saber se adaptar, questão da mobilidade, afinal a postura bípede propicia mais longas caminhadas, né? A habilidade de você conseguir andar mais, não com mais velocidade, mas com mais distância, né? Ela dá uma ergonomia e equilíbrio de forma que a pessoa, que o ser vivo que tem essa postura consiga, né, andar por uma distância maior que a média de outros seres vivos. Show? E origem, da onde a gente veio, hein? Uma origem meio complexa, né? Afinal, que a gente vê essa questão dos fósseis. E também tem um problema, né? Que são muitas espécies contemporâneas. Como vocês podem ver na árvore do desenho do lado, né? A gente teve essa questão de muitas espécies serem contemporâneas em alguns lugares do mundo afastado, né? Contemporâneas no tempo, mas não tão parentes próximos por causa da distância geográfica, né? A gente teve toda essa situação que eleva essa complexidade dessa coisa linda que é a história humana. No caso, a história antecessora à história humana, no caso, né? Como é que surgiu o primeiro ser humano. Então, basicamente, é isso que a gente tem sobre a evolução humana. Gente, então, basicamente, isso é a questão da histórica, né, que a gente tem da evolução humana, né, o registro de espécies que geraram os seres humanos, a nossa espécie, né, o Homo sapiens. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Cada mudança no passinho pequenininho, na genética, no ambiente.